Cara, ainda não me recuperei e eu acho que vai levar um tempo para eu me recuperar, porque que baque, hein, galera? Que tombo foi esse, cara? Que rasteira que a gente levou. É muito frustrante, triste, é um vexame atrás do outro, é uma coisa sem explicação o que acontece com o nosso Flamengo, né? Passa técnico, entra técnico e continua tudo igual, cara. Flamengo vai, contrata jogador e continua tudo igual, nada muda, cara. Poxa vida, o que que acontece? O que que acontece? A gente vê aí os adversários contratando jogadores e os caras voando. O Flamengo contrata bons jogadores, chega e não joga. Meu Deus do céu, cara. O problema é só o técnico? Não, né? Claramente que não. E o Tite? Será que dura até o jogo da quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil? É isso, galera. Separei aqui para vocês esse corte do programa ESPN FC. Vamos ver aqui agora a repercussão no dia seguinte da eliminação do Flamengo. Infelizmente, estamos fora da Libertadores. É dolorido demais. Primeiramente, quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Separei aqui os melhores momentos do programa ESPN FC. Vamos lá. Gente, o mínimo que você pode esperar do time do Flamengo é que o time jogue futebol. Você não pode dizer que o Flamengo não tenha jogadores para isso. Eu posso citar outros times aqui e você vai dizer, tem uma certa deficiência de qualidade. Vai chegar um momento que a hora de apertar a qualidade, quando precisar da qualidade, não vai ter. Mas, gente do céu, teve jogador que custou 200 milhões e nem entrou no campo. Então, eu não consigo... Eu consigo dizer o seguinte... O melhor elenco da América Latina, não é da América do Sul, é da América Latina. Todos os países que falam espanhol, português, pode vir do México para baixo. Todo lugar. O maior elenco é o do Flamengo. Não tem melhor que o do Flamengo. Só que o Flamengo não conseguiu fazer um time. Não adianta você ter o melhor elenco da América do Sul e não ter um time. Não adianta você ter os dois jogadores mais cobiçados do continente e não conseguir fazer um time. Daí a culpa é do técnico, né? Nesse caso, Não adianta o De La Cruz dar um chute aos 48 do segundo tempo, a bola foi no placar eletrônico. Não adianta o goleiro sair desesperado na área para tentar alguma coisa, porque o jogo já estava acabado. Então, eu acho que é um misto, né? Eu quero fazer as palavras do Zinho, quero utilizá-las como minhas. É um misto de decepção com os jogadores e o Tite. O Tite que não deu padrão de jogo para esse time de maneira nenhuma. O Flamengo jogou nos 2 jogos contra o Peñarol no barata voa, cada um fazendo o que queria. Saiu o cara para quiser ir para a ponta, vai para a ponta. Se quiser vir por dentro, vem por dentro. Se quiser ir... Cada um sai para o lado. Jogou no barata voa e eu não consigo aceitar isso no treinador tão organizador como é o Tite. Então alguma coisa está errada, não teve conexão, não funcionou. E aí eu vou passar a palavra para o meu companheiro Mauro Naves, que ele acha que o Tite tem prazo de validade. E qual é o prazo, hein, Mauro? Você tem informações? Tudo bem? Boa tarde, William. Que bom estar com você aqui. Jean, fã de esporte, Pascoal. Não, eu acho que ele só não vai virar o ano. Agora ele não vai cair antes da Copa do Brasil. Acho que não vai fazer o que fez. Castanha. Não fez não o come Cruzeiro. castanha. Não, isso sem dúvida. Mesmo que ganhe o Campeonato Brasileiro, e mesmo que ganhasse ontem e passasse, ele não tem uma identificação. Isso aqui está claro. Se perder a Copa do Brasil, vão segurar ainda, vão dar uma arrastada? É porque aí tem o negócio da multa, aí você tem que olhar, tem eleição lá, vai pagar uma multa pro Tite, se tudo já tiver ido embora, se tudo, mas tem muito dinheiro, uma multa a mais, uma multa a menos, não. Então fica lá de castigo até o final do ano agora, você entendeu? Você perder a semifinal pro Corinthians, por exemplo, aí vai mandar, vai botar o quê? O Felipe ali para comandar o restinho de ano, a não ser que entre no acordo e não precisa gastar dinheiro. Assim, agora, ganhou a Copa do Brasil, reagiu, aconteceu a catástrofe com os outros aí e tal, o Palmeiras caiu, Fortaleza, todo mundo, campeão brasileiro. Não vai continuar, né? A gente vê que não tem identificação com a torcida, então não era só por causa de ontem, não. Eu acho que ele vai trabalhar em outro clube, em outra seleção, sei lá o que, o ano que vem, mas eu não o vejo, e nem o torcedor do Flamengo, a grande maioria, não o vê. E o que eu vi ontem é que Fortaleza era favorito para a Sul-Americana cair. Tudo bom, cara? Então, é isso, né? A gente
invariavelmente sentar na mesa para falar ou de clubes que acabaram de trocar de técnico ou que estão prestes a trocar de técnico, né? Acho que é um padrão, é normal no Brasil, principalmente, que esse seja sempre visto como o problema. Eu repito, em relação ao Flamengo, falei e acho mesmo que o Tite foi, durante muito tempo, até poupado, né? Que se a gente estivesse falando de outros técnicos, como, sei lá, Vanderlei Luxemburgo, caras que, evidentemente, hoje não justificariam uma contratação, mas eles apanhariam, seriam muito mais criticados do que o Tite foi, mas agora parece, né, que a situação do Tite vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais complicada, como o Mauro falou, o Pascoal também. A questão é assim, o Flamengo, ok, pode entender que o Tite não é o técnico ideal, pode de repente fazer a troca, como muita gente quer que aconteça, mas, cara, assim, é preciso parar de fazer só isso. Trocar técnico depois de técnico, achando não é a solução. que os problemas vão ser resolvidos. Porque o Flamengo demite técnicos que não vencem nada, o Flamengo demite técnicos campeões, o Flamengo está eternamente insatisfeito com os seus técnicos, mas é preciso fazer um meia-culpa, e aí eu estou falando da direção, ela precisa entender que o problema do Flamengo não é só o treinador. Porque não é possível que todos esses caras que passaram por ali, alguns com carreiras muito vitoriosas e vencedoras, nenhum deles consiga emplacar um trabalho no Flamengo depois do Jorge Jesus, que teve uma passagem até breve. Então, eu acho que é preciso olhar para o resto também, porque pode até ser que nesse momento a maior crítica do torcedor, como costuma acontecer, seja em cima do técnico. E, de novo, não estou defendendo o Tite, porque acho que ele foi muito defendido durante muito tempo. Mas acreditar que esse é o único problema, diante de tudo que a gente tem visto do Flamengo, a gente pode falar de um monte de coisa, né? A gente pode falar da inoperância em relação a problemas pelos quais o Flamengo não deveria passar, né? Relacionado a convocações de jogadores, jogar sem vários dos seus jogadores, perder vários dos seus jogadores, talvez parte deles por um excesso de jogos que o próprio Flamengo se submete e aceita numa boa, porque o Flamengo, quando você tem jogador convocado, esses jogadores convocados, eles jogam mais do que os jogadores que ficam, né, 2 semanas, eventualmente, parados, esperando para que o futebol volte. Então, assim, estou citando um exemplo, mas existem muitos exemplos. Até em relação ao mercado, onde o Flamengo contrata muito bem, eu acho que tem discussões que podem ser feitas sobre momentos de contratações. Dessa vez, talvez tenha faltado convocar um centroavante, né? Então, sobre lacunas que um elenco tão poderoso tem, ainda mais se o time parece conseguir jogar apenas de uma maneira, enfim. Eu acho que tem muita coisa para ser discutida e não apenas o treinador do Flamengo, como acontece basicamente a cada 6 meses. Tem uma enquetezinha no ar, olha só. Para quem a eliminação será mais impactante? Hashtag ESPNFCBR, hein? Para o Flamengo, para o Fluminense, que vai brigar contra o rebaixamento, sobrou isso no Brasileiro. Para o São Paulo, que agora vai brigar por vaga num G4, talvez um G6, ou o Atlético Paranaense, que nesse momento briga Copa do Brasil, contra o rebaixamento. E o São Paulo foi eliminado. Não, foi eliminado. Sobrou só o Campeonato Brasileiro. Aí só o Flamengo, né, tem uma chance de... O Flamengo tem a Copa do Brasil ainda. Mas sabe o que vai acontecer? O Flamengo vai ser indicado, porque o Flamengo é que tem a maior torcida e a torcida está com sangue nos olhos, está com veneno, né? Hoje a torcida do Flamengo não está tomando mel, está mordendo abelha. Então, por quê? Porque é isso que os caras ficam. Ficam com esse gosto amargo de ontem. E até pelo é absurdo. Realmente é uma seleção de desfalques. Porém, aí você pega os jogadores que têm entrado em campo, vamos pegar o exemplo de ontem, pegar o quarteto ofensivo com Gerson, Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique e vamos pôr De La Cruz nesse pacote. Olha o nível desses 5 jogadores. Ou eles são de seleção ou foram de seleção. Perfeito. Então, assim, olha o que esses caras poderiam produzir ofensivamente. Então, eu não acho, por exemplo, como muita gente achou, o Flamengo jogou melhor ontem do que no primeiro jogo. Talvez o que ele tenha tido de melhor foi o fato de não ter sofrido nos contra-ataques como sofreu na partida no Maracanã. Agora, do ponto de vista da produção ofensiva, de novo, foi praticamente nula. 2, 3 chances de finalização ali. 2 chutes no gol para ficar com 75% Exato. com a bola, não adianta ficar. Agora, é culpa de quem não chutar de fora da área? Do Gerson, do Arrascaeta ou do Tite? Porque o Flamengo não chuta de fora da área. Não tem finalização de fora da área. É impressionante quando acontece uma ou outra. Será que há uma orientação, mas trabalha a bola, não queima de longe...
Aí, no primeiro jogo, o Calçade cansou de falar aqui. Porque o 40 cruzamentos para acertar 11, né? O Calçade adorou 42. Esses números do primeiro jogo. Porque se a gente parar para pensar, o Flamengo tem jogadores que arrematam bem de fora da área. Claro que tem. O Gerson é um deles. 2, 3. Gerson, Arrascaeta, todos eles. Você tem esse recurso. Aí eu não sei se tem... É isso, não sei se tem o dedo do Tite para isso. Para não chutar, para trabalhar mais? Eu acho que não, né? Acho que não vai não, falar até porque, pro cara, né? Até porque, chuta, como invariavelmente essa troca de passes acaba num cruzamento, eu acho que entre ficar jogando bola na área e finalizar, duvido que o Tite impeça os jogadores de finalizar. Então, é o que o Mauro está falando, assim, tem muito dos jogadores, uma queda de rendimento técnico absurdo, alguns jogadores são muito queridos e justamente queridos pela torcida. Sim, justamente, E aí, por esse crédito, é normal que, cara, você seja mais conivente com... exatamente. E o Tite chegou, desde que chegou, é um técnico sem nenhuma identificação com o Flamengo, com um monte de coisa que vai até contra aquilo que o rubro-negro, acho que pensa ou gosta e tudo mais, e óbvio que isso faz com que hoje ele seja apontado como o principal culpado. De novo, ele tem muita responsabilidade, é um ano de trabalho praticamente. Estamos falando de quase um ano de trabalho do Tite, e em nenhum momento a gente viu o Flamengo engrenar 5 ou 6 jogos bons. Quer dizer, você pontua talvez 4 jogos, 5 pensados, jogos, né, Pascoal? Assim, em temporada passada e nessa temporada. O jogo do Vasco essa temporada. Fluminense, a final do Carioca. O jogo com o Atlético Mineiro na época da Copa América. Não, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, que arrasou o Atlético Mineiro. Então, a gente consegue... E o jogo estava com o time completo, né? Também não. Esse jogo aí. Não, e o jogo contra o Bahia, que foi um jogo, não foi um absurdo de atuação, mas foi uma boa atuação do Flamengo, consistente, foi bem. Terreno, sabe? Esse terreninho aqui do lado... Lotezinho. Esse 20 por 20 aqui é meu, aquele 5 por 5 ali perto da área é seu. Eu não gosto disso. Porque isso não é pebolim. No Rio de Janeiro chama totó. Aqui em São Paulo chama pebolim. Então, isso não é pebolim, que os caras ficam paradinhos aqui, só não é assim. Os caras têm que se movimentar, têm que buscar uma participação mais ativa no jogo. E aí é que entra a participação de alguns jogadores que são fundamentais, como o Arrascaeta e De La Cruz. O Gerson, você reparou que eu não falo o nome do Gerson? Eu ia tirar o Gerson disso aí, que o Gerson vai pra direita, vai pra esquerda, né? Porque o Gerson, nesse time do Flamengo, é o cara que corre pra todo mundo. Faz bom tempo, há alguns meses, hein? O Gerson não se poupa. O Gerson está jogando no limite físico dele. Eu me lembro do jogo lá da Bolívia, quando acabou o jogo. Foi. A entrevista dele, a expressão dele na entrevista, ele estava morto, moído. Moído. Ele falou, nossa, é difícil jogar aqui, né? Ele estava, assim, arrasado fisicamente. Domingo ele estava em campo de novo. Ontem ele estava em campo de novo. E vai estar de novo em campo. Foi para a seleção. Foi para a seleção. Entrou um pouco também na seleção. Então, assim, esse eu tiro. O goleiro eu não vou colocar nesse pacote. O Flamengo se desclassificou sem culpa do goleiro. Não teve, o goleiro deu uns ameaços, né? Não, ameaço sim. O Rossi ontem teve um lance, o Léo Ortiz cobrou dele. Inclusive, a gente já mostrou, o lance vai mostrar de novo já. O Léo Ortiz ele passa pra cá a bola. Ele sai jogando, se eu não me engano, é o Bruno Henrique, ele sai muito rápido. Eu acho que é o Bruno Henrique que ele tenta passar. E o Bruno Henrique tá de costas. Mas aquele é o princípio... É uma falta de comunicação, um desespero ali, uma agonia. Esse é o princípio básico do goleiro. O goleiro não pode sair a bola por dentro e com o jogador que vai receber de costas. Exatamente. E ele fez as duas coisas. Quebra com o pé para o cara correr na direção da bola. Mas com a mão, não, porque você facilita o cara que vem de frente para organizar a jogada e chegar perto do gol. E a bola passa, ainda bate no pé não sei que bateu um pé do zagueiro do Flamengo, ele vai para um canto aqui, a bola passa. Mas eu vou poupar. Ele não teve interferência. Né? O Rossi, e para mim eu tenho 2 jogadores que ele falhou no gol contra o Penharol? Não. Não? Não, a bola foi muito justa na trave. Acho que também foi no limite. Ficou muito longe dele. O cara não pegou bem na bola. Não. Ele bateu meio de rapagrama. A bola veio meio mascada ali, né? Bate meio de rapagrama, né? Que ele sai assim. Foi muito no cantinho, né? E foi muito no cantinho. Agora, eu não consigo responder aquela pergunta do Arrascaeta ali? Não, qual é o principal responsável pela eliminação? Para mim é um combo. É isso. É um combo. Se tiver que botar alguma coisa, vai sobrar pro Tite. Mas para mim é um combo. Lesão, atrapalhou. Olha, quem foi o principal culpado? Teve direção, que eu acho que tinha que ter feito outro tipo de contratação e um pouco antes. Acho. O Tite, com certeza. A falta de qualidade demonstrada nos últimos jogos por esses jogadores. Então eu ponho tudo aí nesse combo. Vai sobrar mais para o Tite. Que, como sempre, sobra para o técnico. Né? Não vai mandar todo mundo embora.
Em que pese já ter muito torcedor, você começa a ver rede social aí achando que precisava já dar uma mexida lá naquela turma mais antiga. O Tite ontem, não sei se ele foi tão bem, não. Eu acho assim, começou lá, colocou o Pulgar, todo mundo reclamou, e ele deu azar mesmo, porque o Léo Ortiz, nos 20 minutos finais que entrou lá, entrou muito bem, deu umas 2, 3 bolas no primeiro jogo. Então ontem ficou aquilo. Ele pôs o Ortiz porque ele pensa nisso ou ele cedeu? Acho que ontem ele cedeu para pôr o Gabigol. O Gabigol está fora de forma. O Gabigol não pegou numa bola ontem. Agora, ele, entre ficar lá com o Alcaraz ou o Gabigol no gol, no banco, e morrer abraçado numa eliminação, ele falou, vou pôr o Gabigol. Aí eu entendo o Tite, né? Aí eu entendo. Porque aí se ele não coloca o Gabigol... Não, aí ele estava mais frito ainda. Mas olha, o Gabigol estava no banco, exato. mas podia, de repente o Gabigol do nada pinta uma bola, aí até aquele roteiro de recuperação do Gabigol. O Tite deu uma declaração recentemente quando perguntaram sobre poupar e ele falou... Cara, eu vou poupar o meu emprego também. E acho que é um pouco isso. Talvez até a própria entrada do Léo Ortiz, que essa acho que é indiscutível, ao contrário da entrada do Gabigol, por tudo que o Gabigol não vem mostrando. Mas talvez até na cabeça do Tite, né, para o que ele pensa, nem a entrada do Léo Ortiz talvez fosse uma opção convicta dele. Isso. Tanto que a gente viu no primeiro jogo. Agora, também acho normal que certos técnicos, né, da maneira que funciona o futebol brasileiro e tal, em certos momentos, até os maiores, como é o caso do Tite, acabem cedendo a certas pressões para dizer, bom, beleza, tá aí, todo mundo quer o Léo Ortiz no lugar do Pulgar, e a gente pediu, e a gente, no primeiro jogo, parecia que todos os problemas do Flamengo seriam resolvidos se o Léo Ortiz começasse jogando na vaga do Pulgar. Claro. Ok, o Léo Ortiz começou jogando na vaga do Pulgar. O gol foi originado numa falha do Eric Pulgar, né? Então, mas assim... Mas é uma falha que sai lá do campo de ataque. Mas ontem teve uma falha do Ortiz que também poderia ter comprometido, né? Só não termina em gol. Só não termina em gol. Então, tem assim, isso também. Agora, por mais que ele tenha ou não cedido, se eu tô lá, eu ponho o Gabigol também. É lógico. Aí eu coloco. Eu não vou morrer sem colocar. Mas tem um cara aqui que custou mais caro. Mas acabou de chegar, não está entrosado ainda, bibibiu. E o outro tem uma história, está todo mundo querendo. O outro tem uma estrela, eu vou colocar. Eu acho que tem essa lógica, quando você fala da estrela, né, Mauro? Aquela lógica de, cara... vai que ele faz. Eu aposto que um monte de gente pensou na hora que o Gabigol entrou. Eu não teria colocado o Davi Luiz, eu teria colocado o Alcaraz no lugar do Davi Luiz. Lógico. Embora o histórico recente não indicasse isso, eu acho que um monte de gente pensou. Na estrela, quer ver que esse cara vai entrar mas aquela primeira bola... Você pensou? Eu pensei. Então, todo mundo pensou, eu pensei também. Eu até torci para isso. Eu não sei se a diretoria torceu e o próprio Tite, porque por mais que salvasse a pele do Tite, ia falar, tá vendo o que vocês estão fazendo e a diretoria... Mas vem cá, ontem foi o último suspiro do Gabigol com a camisa do Flamengo, porque ontem era aquele jogo desse roteiro, né? O Gabigol entrou, fez o gol pronto, agora vamos ver o que vai acontecer. Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Então, a grande oportunidade não foi ontem. Sim, hoje o Gabriel é marcado. Você acha que se o Gabigol fizer, vamos lá, se o Gabigol fizer gol na Copa do Brasil, o brasileiro... O que eu acho é o seguinte... título de Copa do Brasil, vai mudar muito o rumo, o destino do Gabigol no Flamengo? O Gabriel continua sendo um jogador brilhante, na minha opinião. Eu acho o Gabriel um ótimo jogador. Acho um ótimo jogador. Mas ele está sem rodagem. Ele está, hoje diz, sem minutagem, né? O que ele não tem? Ele não tem jogo. Na várzea chama jogueira. Então ele não tem jogo. Ele está sem jogo. O que acontece? O cara, ele está sem noção de posicionamento. Você vê ele meio que mal arrumado dentro de campo. Por quê? Porque falta essa noção. Ele entra, ele não faz nada, pastor. Isso porque... Nada. Olha aí, ó. 31 minutos, 5 ações com a bola, uma finalização certa. Não, isso é o Gabigol. Ele isso aí você vê. Tempo, tá bom, mas se você mostrar um outro que jogou 70 aí, tem números muito melhores que o dele? Plata? Não, qualquer outro, porque o time finalizou 2 vezes. É que 5 ações com bola, eu acho que é impressionante. Não, eu não estou querendo defendê-lo, não. É que os outros também não têm números muito grandes. Eu acho que essa busca dele pelo espaço, 31 minutos. essa busca dele para se encontrar... o Flamengo se recusou, e aí esse caso tem nome, é o Tite, se recusou a usar a dupla que deu muito certo em uma conquista de Libertadores. Bruno Henrique e o Gabigol. Se recusou. Porque quando perdeu o Pedro, poderia ter feito essa opção. Mas o Gabigol não se ajuda, né, gente? Aí eu acho que assim, cara, o Gabigol, assim...
Acho que essa Tem um ausência... processo todo em torno disso aí. Vários processos, né? Então, acho que assim, essa ausência do Gabigol constante no Flamengo se deve muito mais a ele próprio do que por decisão dos outros, né? Porque eu concordo que ele não tá aí no meio fisicamente bem, também. não tá... Agora, olha a quantidade de confusão em que ele se meteu nos últimos tempos. Quer dizer, se ele foi suspenso, não é por um erro do Tite, não é por um erro da direção, não é por um erro dos seus companheiros, é por um erro dele. E talvez, inclusive, um erro comportamental muito mais por prepotência e por arrogância do que exatamente por qualquer outra coisa, entendeu? A história toda do doping. Porque eu, sinceramente, não acredito que ele tenha se dopado e que tenha fugido do exame. Não, porque mesmo o exame feito deu negativo. Não, eu acho que assim... Mas procedimento. Mas aí, olha isso. Problema de quer procedimento. Dizer, olha do que a gente está falando, né? É por uma prepotência de dizer, cara, mano... sabe, essa coisa... E acho que isso se aplica a um monte de coisa. O próprio fato de vestir a camisa do Corinthians. Como é? Né? Eu não quero voltar nessa discussão, mas como que um jogador do Flamengo... veste onde quer que seja, na casa dele, no banheiro, no coisa, veste uma camisa do Corinthians num lugar que tem outras pessoas. Assim, não faz sentido. Então, todas essas confusões em que ele se meteu e essas ausências dele do Flamengo se devem a comportamentos dele. Ok, tem questões físicas também, ainda de lesão e tudo mais, mas essas próprias ausências que acabam gerando lesões também, porque a gente sabe, né? Um jogador fica muito tempo parado, distante e tal, não joga, ele acaba, quando volta, a se machucar mais fácil e tudo mais. Então, acho que assim, não tem jeito. Tirar a responsabilidade do Gabigol, de tudo que ele não fez, pra mim, eu não... Aliás, o Tite falou sobre ele, hein? É uma questão de semântica. Exatamente, é uma questão de semântica, o que é prometer, o que não é prometer. É óbvio que quando ele fala me cobre, isso soa como uma promessa, tudo bem, ele está dizendo que isso não é uma promessa, enfim, é uma... Se eu chegar para você aqui, Jean, e falar assim, ó, Jean, é o seguinte, semana que vem a gente vai fazer o programa aqui, quarta-feira, a gente vai dar 10 pontos de audiência, pode me cobrar. Você vai chegar, você vai pensar, pô, ele sabe alguma coisa, tem alguma coisa que vai acontecer na quarta-feira, tem algum coelho ali na cartola, uma carta na manga, vai ter, o cara tá muito confiante, o cara tá muito certo disso. Então, eu praticamente prometo. Eu não falei prometo, mas eu praticamente tô assumindo um compromisso. Você, Jean, que falou no Linha na semana passada, eu acho que foi o Jean que falou no Linha na semana passada, que o Tite estava se arriscando mais do que o Dorival, que estava prometendo só pro final da Copa, estava longe, mas que o Tite faltava uma semana. Não foi você? Eu acho que eu vi. Então, não sei eu se me foi lembro você. de ter falado, Alguém não sei falou. se eu falei do Dorival, acho que não. Não, alguém foi. Então não foi você que não falou fui assim: eu. o Tite está se comprometendo mais, porque a semana que vem já está aí. O Dorival, pelo menos, está falando para daqui 2 anos, tem muito tempo. Eu imaginei que tinha sido aquela você. coisa, mas né, enfim. Mauro? Eu acho que quando essas coisas acontecem, e isso eu me lembro de ter falado, foi, cara, quando você faz isso, você tá meio desesperado, assim. Porque existem claro que foi coisas desespero que você mesmo. não pode... E tanto que pra mim não tem valor nenhum quando o cara diz, prometo que vou fazer um gol no próximo, que vai ter um gol no E próximo nem combina jogo. com o Tite esse tipo de Não, colocação. exatamente. Não Então, assim, no combina. caso dele ainda mais, soa meio que um desespero em isso. relação à pressão que ele estava sofrendo. Porque, quando o Renato Gaúcho prometeu que o Fluminense não seria rebaixado, vocês lembram disso? Vou sair pelado, não sei o quê, aqueles papos lá. Cara, assim, alguém encara essas promessas como algo minimamente válido? Qual é o valor de uma promessa como essa? Eu posso prometer para você, William, que, amanhã, vamos conversar? Tá bom, vamos conversar. Então, eu prometo para você que às 2h eu vou estar aqui na redação e isso dá para prometer, né? Claro que pode acontecer um acidente, eu posso não conseguir vir por... Deus o livre, Jean. Mas, assim, é uma coisa que dá para prometer. Agora, prometer algo que você depende do outro, do adversário, do que você vai conseguir ou não fazer, não existe. Essas promessas não existem. Então é isso, vira uma discussão boba, semântica. Eu entendo que do ponto de vista também da comunicação, da retórica do Tite, haja um certo prazer em cobrar isso. Ele fala, me cobra e vou cobrar na coletiva. Ok. E justo, acho que a pergunta é Tudo super bem, justa. exato, É tudo super bem. justa a pergunta. Agora, o valor de fato de uma promessa como essa, ou de uma projeção, como ele falou, se ele quer chamar de projeção, é nulo. É nulo, porque não... Né, é que nem aqueles pactos. Não, gente, a partir de agora, fizemos um pacto para o time não ser rebaixado. Porra, faz o pacto na primeira rodada do campeonato para não precisar fazer o pacto faltando 5 rodadas. Essas coisas são umas bobagens. Mas não fez com o adversário, o pacto é só entre Exato, vocês. né? exato. Todo time tem um pacto. Algum pacto de alguém vai dar errado. Eu cansei. Tá aí, galera, o vídeo já ficou bem grande, né, cara? Separei aqui pra vocês os melhores momentos da maior parte do programa.
Tite diz que não prometeu gol do Fla no Uruguai. O Tite tá mentindo, porque ele falou que daria um jeito do time fazer um gol lá. Vamos fazer gol lá, vamos criar mais lá. Ou seja, vamos criar menos lá e fazer gols lá. Ele garantiu, só que não cumpriu, né? E daí quando ele é confrontado, aí ele foge, cara. Aí ele fala que não falou, mas falou. Ele não falou a palavra eu prometo, mas ele falou que o Flamengo iria fazer gol lá. Ou seja, ele garantiu, porque o Flamengo tinha que fazer um gol para levar para os pênaltis ou 2 gols para passar direto, né? E não fez, cara. E tá aí. Tite com... Nossa senhora, eu não aguento mais falar do Tite, eu não aguento mais do Tite. Pra mim, ele seria demitido ontem mesmo. E pra você, torcedor, comente aqui, quero saber a sua opinião, tá bom? Eu passei um dia de cão hoje, um dia bem irritado, triste, nervoso, chateado. Tudo que você possa imaginar. Se você é muito Flamengo, você também deve ter passado um dia assim, né? Ou se você é um torcedor que gosta de assistir os jogos, mas tem coisas mais importantes que o futebol, que você deixa para segundo plano o futebol, eu também entendo, cara, porque eu às vezes passo mal por causa do Flamengo, eu às vezes fico ruim, eu às vezes fico... Estraga meu dia, minha semana, algumas coisas, sabe? Igual essa eliminação, eu vou ficar muitos dias para baixo, com o astral negativado, né? Então isso daí faz mal pra gente. Então a melhor coisa mesmo é o cara torcer, né? E não sofrer tanto igual eu sofro. É o ideal pra saúde, né? Porque isso faz mal, cara. Quando você é muito fanático, faz mal. Infelizmente, muitos são fanáticos, né? Ou felizmente, não sei também. Cada um. Valeu. Moral da história. Só tristeza, só tristeza. Valeu, galera. Eu nem sei, cara. Nem sei o que falar mais. Eu tô derrotado, igual a cara do Tite. Derrotado. Saudações, fui.